A paz do Senhor, transformados, tudo bem? Estamos aqui no Transformados Cast. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, o pilar da família cristã. Estamos aqui com o nosso anfitrião e pastor-presidente, pastor Cláudio Borges. Bom dia, pastor. Bom dia, Ingrid. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez. Eu estive aqui juntamente com o nosso irmão Lírio e pastor Edilberto, né, também fazendo aqui uma entrevista, e hoje para mim está sendo uma alegria poder voltar aqui e agora com os transformados, né, para a glória de Deus, onde eu creio que esse nosso assunto hoje vai contribuir bastante para aqueles que vão estar aí, ó, recebendo esse material, essas informações, e a você de casa, que você possa curtir bastante e enviar também para alguém que certamente vai poder ter acesso a tudo que vai ser falado aqui hoje. Eu quero agradecer por esse convite me feito hoje, nesse dia glorioso permitido por Deus. Amém, pastor. Né, a gente está numa série lá de estudos muito bom, falando sobre a família, né? Sobre o pilar da família cristã. A gente já quer começar falando sobre a família segundo o coração de Deus. Quais são os pilares que sustentam uma família segundo o coração e o modelo do Senhor? A tua pergunta é uma pergunta muito boa, porque eu penso acerca da família, pelo que a Bíblia ela tem assim colocado à nossa disposição, a palavra do Senhor, é que o que forma pilares numa família, eu acredito que sejam os critérios e os princípios estabelecidos por Deus. Inclusive, eu quero pegar aqui esse momento, antes de falarmos mais acerca desse assunto, que hoje nós estamos nos deparando com uma situação bastante complicada. Não precisaria usar esse termo complicado ou complicada, por quê? Porque eu acredito que se as lideranças cristãs no mundo e no Brasil, vou falar aqui da nossa nação, investisse mais na família, eu acredito que nós teríamos, né, além de ter a família local, né, individual, ela mais sadia, nós teríamos uma igreja mais sadia, nós teríamos uma sociedade mais bem estruturada. Sim. É aquele ditado que os antigos sempre falaram, né, a educação vem de casa. Eu acredito que houve assim uma preocupação muito grande das lideranças terem atentado mais para outras coisas do que o que é mais primordial, que é a família. Aí alguém me fala assim, mas como é que o senhor pode dizer que a família é o primordial? Porque a família é a maior instituição criada por Deus. Tudo começa com a família. E por que não ter investido primeiro na família? E Ingrid, só para nós termos uma base teológica, Jesus, no seu primeiro milagre, no livro de João, no capítulo 2, ele vai dizer ali, né? E principiou assim o Senhor os seus milagres em Caná da Galileia. Então tudo começou, o ministério de Jesus começou com a família. Na verdade, quando ele faz aquele milagre ali, e é interessante que Jesus havia saído do batismo que João havia. Eu sempre gosto de citar isso. João batizou Jesus, o Espírito Santo veio sobre Jesus, a voz soou do céu dizendo, este é o meu filho, aí ó, família, este é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Tá bom. Jesus, quando sai dali do batismo de João, para nós entendermos que a família está no topo de qualquer Sim. obra que Deus tenha, né, feito depois da família, a família está no topo. E aí Jesus é levado para o deserto. Jesus ele fica 40 dias e 40 noites, gente, no deserto. Ele agora está sendo ali provado, ele agora está sendo tentado. Tentação significa indução, o diabo tentando induzir, né, Jesus a pecar contra Deus. E Jesus, quando sai do deserto, na saída vieram os anjos e serviram o Senhor. Que coisa tremenda, né? Eu acredito que Jesus deu uma passada em casa, porque o texto vai dizer que Maria é convidada para aquela festa. Depois vai Jesus em sequência, porque também é convidado. E Jesus, ele agora se depara exatamente num casamento. Então, Jesus, quando sai do deserto,
ele poderia ter feito qualquer obra, né? Poderia ter curado, né, um paralítico, feito um cego ver, um surdo ouvir, um mudo falar, um leproso ser curado, um morto ressuscitar. Jesus não deu ênfase a nenhuma dessas obras. Ele vai direto para uma festa de casamento e lá ele mostra que a família precisa, como base, ter a presença de Jesus. Porque se Jesus não estivesse naquele casamento, eu creio que seria um transtorno. Então, a família não adianta. A família é o pilar de Deus. Hoje, eu escutei um presidente falando que a família é o maior veículo e é o maior resgatador, né? Falando-se da igreja, né? Que é a família cristã, sim, que recupera muito mais do que qualquer um órgão que existe no Brasil ou no mundo. Então, não adianta. A família, né? Ela é o pilar que Deus vai usar agora para trazer os fundamentos, né? Os pilarezinho menor, que nós vamos falar já já sobre isso, em nome de Jesus. A gente conclui, né, que a família é o primeiro ministério de Deus para o homem. Com certeza. E entrando nesse papel, né, a próxima pergunta a gente vai falar sobre o papel do marido. Eita! É forte, né? Segura aí, homem, segura aí. Então, como a Bíblia define o papel do marido na família e como o Senhor busca com isso o seu dia a dia ser um homem segundo o coração do Senhor? Ih, meu Deus do céu, isso é muito sério. Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Ser marido, ser esposo, é de uma responsabilidade muito grande para aqueles que vêm de uma família, que nem eu vim, totalmente desestruturada. Né? Quando eu olho para minha família lá, do meu pai e da minha mãe, eu vi que o que tinha ali na família da gente era um compromisso. Era um compromisso que todo homem tem que ter e toda mulher tem que ter, todo casal tem que ter. Então, meu pai, ele era um homem que sempre sustentou bem a casa, ele era muito bom nisso, não deixava faltar nada, mas tinha alguns outros pontos que ele já não tinha, visto que ele já vem de uma família também, meu pai também não teve uma criação boa e não pôde dar pra gente. Então, quando se fala de família, as pessoas têm uma noção de vários ângulos, mas nós estamos falando aqui da família cristã. Sim. E o papel do homem que conhece as Escrituras está exatamente aqui no livro de Efésios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 25, quando Paulo está aqui falando aos Efésios acerca do modelo da família que agrada a Deus. E aí ele vai dizer no versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a entrega de Jesus tinha um objetivo, tem um objetivo com a igreja, sim, que deve ser o do marido, para a santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra. E olha o que Jesus ele traz para a sua noiva, para a igreja, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora vamos pegar esse texto aqui, vamos trazer para o dia a dia o papel do marido pela sua família, pela sua esposa. Isso aqui está falando de entrega. Então eu acredito que o primeiro pilar que pode fortalecer uma família começa no homem. E qual o papel do homem? Ele ter o mesmo comportamento com a sua esposa e com a família que Cristo teve e tem pela igreja, né? Por exemplo, o amor que Cristo sente por nós é algo assim, é sobrenatural, é algo que não dá nem para explicar. A entrega de Jesus, ela foi muito grande, né? Custou a vida dele, custou o sacrifício, ação, determinação. Jesus ele foi muito resiliente naquilo que ele queria conquistar, que é a igreja. E o marido hoje ele deve seguir esse modelo de sacrifício pela sua esposa, de sacrifício pela sua família. É algo assim tão interessante que a Bíblia apresenta a família como projeto de Deus com princípios e critérios para a sua formação. O que está acontecendo? Por que não existem... Por que existem famílias que estão encontrando dificuldade, né, no meio dessa sociedade e para se manter? Porque exatamente é o que está aqui, né?
famílias têm aberto mão de princípios e elas não têm buscado os critérios que estão dentro da palavra de Deus para que ela possa se manter caminhando em cima da terra. E ora diga eu, os casais permanecerem firmes até que a morte os separe. Então, o primeiro pilar está na mão do marido, porque ele é o administrador. Ele é aquele que dá a direção para a família como Cristo dá a direção para a igreja. Né? Eu já conversei com várias mulheres que sentem falta de um líder. Há um tempo, eu estava conversando com uma irmã, essa irmã já está um bom tempo só, e ela falou, pastor, ore por mim, porque eu preciso que Deus coloque na minha vida um homem que possa me dar direção. Sim. Por quê, pastor? Porque eu já estou cansada sozinha, tendo que criar meus filhos. Olha como faz falta um homem na vida de uma mulher, e diga eu, um bom homem. Um homem de caráter e um homem de princípio, que tem as marcas de Cristo. É o primeiro pilar que eu creio que vai funcionar para a família poder seguir esse fluxo aí da comissão, da grande comissão de fazer a vontade de Deus. Muito bom, pastor, muito bom. E continuando, né, o segundo pilar agora, sobre a mulher. A mulher segundo o coração de Deus também. É difícil, né? Porque quando a gente entra nesse tema, a gente entra em várias partes falando sobre a submissão do homem, a gente submeter ao nosso marido, e às vezes para uma mulher é difícil. E a gente tem aprendido com a palavra de Deus que isso precisa ser feito para que as bênçãos sejam derramadas também sobre nós. Com certeza. O homem, eu acredito que quando Deus ele formou Adão, né? Eu acredito que Deus ele deixa Adão ali agora um tempo formado, e aí Deus começa a criar tudo aquilo que nós sabemos que existe, né? Deus ele cria, né? Ele já tinha criado, eu creio, o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal, e agora ele vai criar o reino humano. Eu acredito que quando Deus cria todas as coisas, né, e ele entrega nas mãos de Adão, eu acredito que é o que está lá em Gênesis, né? Deus ele fez tudo e achou que tudo era muito bom, mas ainda faltava uma coisa. E ele vai e adormece Adão, e agora traz à existência de Adão uma vida junto a Adão, que é Eva. Eu fico imaginando quando Adão ele abre os olhos, né? De repente um pouco sonolento ainda, e ele abre os olhos e se depara com Eva, né? Eu creio que foi a maior surpresa para ele. Eu costumo dizer que o homem sozinho ele pode ir a muitos lugares, mas com uma mulher do lado dele, eu acredito que ele chega mais longe. Então, eu acredito que, assim como o homem, ele é um dos pilares na família, a mulher tem o seu papel. A mulher tem o seu papel. Quando nós olhamos o ser humano na vida conjugal, na vida familiar, Deus não faz acepção de pessoas. O homem não é melhor do que a mulher, e nem a mulher ela é melhor do que o homem. O que separa ali, né, são as funções. Exatamente. A função do homem foi direcionada por Deus. A função da mulher também, porque o homem ele veio para ser o sacerdote, aquele camarada que está ali para conduzir. Mas a mulher também tem uma parte muito importante, que é muito legal na vida do homem. Ela veio para ajudar o homem, para dar um equilíbrio na situação. Não é verdade? Sim. Por falar nisso, eu tenho uns amigos que eu já tenho um bom tempo que eu não vejo eles, né? A Marisa é uma pessoa maravilhosa da Igreja Nova Vida do Alcântara, um tempão eu não a vejo, mas eu me lembro que na vida conjugal eles viveram uma experiência muito tremenda, sim, onde ela trabalhava e ganhava mais do que ele. Mas tinha uma coisa muito, muito bonita na vida daquela irmã, é que ela se posicionava de uma maneira assim muito humilde, educada e respeitosa. Porque embora indo em muitos lugares com o marido e tendo mais condições do que ele, na hora de pagar, ela pegava o cartão, ela passava por debaixo da mesa, colocava em cima da perna dele e ele pagava. Né? Na verdade, era uma forma carinhosa dela não expor ele, né, de repente, tendo que fazer um papel que seria dele. E tem pessoas que não esquentam a cabeça com isso. Eu vejo muitos relacionamentos onde existe um singularismo muito grande, onde a mulher diz, eu paguei, é eu que pago, é eu que comprei. E às vezes o marido está do lado, isso é constrangedor.
Pode ter certeza disso. Agora, eu acho legal que mesmo ela recebendo mais do que ele, ou se de repente fosse ao contrário, eu acho que ficaria melhor botar isso no singular. Sim. Ou perdão, no plural, Sim. né? Onde eles vão dizer, nós compramos, ela vai dizer, nós pagamos, nós fazemos. Eu acredito que tudo isso é muito importante. E o papel da mulher aí é trazer para o homem aquela tranquilidade. Eu sempre digo que a mulher, ela é aquela que coloca água no fogo. Não é? Ela não coloca mais lenha no fogo em determinadas coisas, exatamente para dar um equilíbrio. Porque o relacionamento conjugal é como se fosse duas balanças. Né? Às vezes pesa mais para um lado, pesa mais para o outro. Se querem tomar uma decisão, não tem ainda uma direção, vão orar, vão buscar a Deus para que possa chegar. Agora, com certeza, o primeiro pilar é o homem, o segundo pilar que nós temos aqui é o papel da mulher. E no papel da mulher, eu separei algo aqui interessante, né, que eu quero deixar aqui para os irmãos, além do marido que ama a esposa, uma esposa também que tenha um respeito pelo seu marido. Porque o que Paulo está falando aqui é muito simples de entender. Ele está dizendo desta maneira, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja, sendo ele, Cristo, o próprio Salvador do corpo. Eu quero falar sobre isso só para a gente fechar. O que é uma mulher sujeita? É uma mulher que respeita o seu marido. Sim. Né? Eu creio que o respeito, tanto partindo-se da mulher, também do marido, os filhos com os pais que respeitam os filhos, e cada um no seu lugar, no seu pilar, eu acredito que não é difícil conduzir uma família na presença de Deus. No dia de hoje é um desafio, porque o número de pessoas, Ingrid, o número de pessoas que estão hoje divorciando é muito grande. Verdade. Hoje é quase 100 mil divórcios de 2021 para cá. Eu acredito que mais ou menos uns 100 mil, divórcios hoje no Brasil. Então, eu acho que com esse problema que nós estamos vivendo de tanto divórcio, de tanta desistência conjugal, eu acredito que se os pilares na família funcionar direitinho, é possível viver um casamento até que a morte os separe. Com certeza, pastor. E a gente quando a gente fala sobre constituir famílias, é uma coisa muito importante você entender qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher, para ninguém passar um na frente do outro e entender quais são os seus devidos lugares, para assim o Espírito Santo entrar e habitar e ali conduzir aquele casal, né? Perfeito. E é interessante também, deixa eu passar para você que está nos ouvindo, né, através deste programa abençoado, essa porta que Deus tem nos aberto para a edificação da igreja. Por que edificação da igreja? A palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, que a uns ele deu para pastores, para profeta, apóstolo, mestres, evangelistas. Então Deus criou um ministério para a edificação da igreja. Sim. Assim como criou, tá entendendo? O casal para edificar a família. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Talvez algumas pessoas estejam me olhando a gente agora aqui, estejam imaginando que o nosso casamento é uma perfeição, que o meu casamento é uma perfeição. Peraí, gente, não funciona assim. Não existe casamento perfeito na Terra. Existe. Toda pessoa que casa sabe que vai ter dificuldade. Exatamente. Existe aquele período que o casal, eles entram numa casa que eles vão transformar num lar. Quando a gente casa, a gente não vai para uma moradia já com a visão de que a minha casa vai ser um lar. Não, para ser um lar, nós precisamos guardar esses pilares. Porque uma coisa é você ter uma casa, dá sentido de um lugar que você vai para dormir, não é verdade? Vai ser um lugar dormitório. Agora, quando você fala de lar, você está falando de uma formação. Sim. Você está falando de ferramentas que você vai ter que usar para que a família tenha verdadeiramente uma visão doméstica do dia a dia. Nós temos aí, por exemplo, a pandemia. A pandemia foi um sinal, porque o camarada, ele saía para trabalhar pela manhã, voltava à noite, dormia, conversava pouco com a família e com os filhos. Agora ele está 3 meses em casa.
Foi o que aconteceu. 4 meses, 5 meses em casa. A empresa mandou ele ficar trabalhando em casa. E agora? Então teve muitos casamentos que se desfizeram. Por quê? Porque era só uma casa, não era um lar. Nós temos aí. Então o que eu quero dizer? Não existe casamento perfeito. Talvez alguém fale assim, poxa, mas esse camarada que está falando aí, qual é a mulher que não queria um homem com a mentalidade dessa? São 38 anos que eu tenho de casado. Para ter chegado até aqui, ela suportou alguma coisa. Verdade. Pastora Roseni, um beijo, meu amor. Ok? Deus te abençoe. Ela suportou algumas coisas, assim como eu também tive que suportar. E eu quero falar também sobre essa palavra suportar. Suportar numa relação conjugal e familiar é uma coisa. Tá entendendo? Aturar é outra. As pessoas hoje estão se aturando, estão empurrando com a barriga. Não é verdade? Como diz aí. Mas agora, né, sujeitar é uma coisa, suportar é outra coisa, aturar é outra coisa. Então, nós nos suportamos. A palavra suportar vem de suporte, é até uma palavra grega que significa suneixo, segurar junto. Paulo falou sobre isso. Sim. E o casal precisa segurar junto, mas eu volto lá atrás agora. Não existe casamento perfeito. Meu casamento não é perfeito, mas é um casamento abençoado. O que é um casamento abençoado? Tem problema? Tem. Mas a gente tem que procurar resolver. Isso é casamento. Também. Isso é entrega. Isso é amor. Porque as pessoas que amam, eles querem resolver. Gente, numa separação, ninguém ganha. Ninguém ganha numa separação. Ninguém ganha num divórcio. E aí hoje nós temos aí um cenário aí de pessoas que já se divorciaram muitas vezes e continuam aí querendo ser um exemplo de família. Eu acho que é complicado. É complicado demais. E até para ser um presbítero, para ter um lar, para ser um diácono, existem os requisitos que Deus ele pede na palavra para que o homem possa manter, na verdade, um testemunho. Porque as pessoas hoje, Ingrid, terminando essa parte aqui, sim, as pessoas hoje, Ingrid, você que está em casa, elas estão buscando referência. Elas querem uma referência. Filhos que foram criados sem pais vão procurar quem? O pastor. Filhos que foram criadas, né, sem os pais, a mãe, vão procurar a esposa do pastor. Nós vivemos isso. Existem pessoas que acreditam na nossa conta conjugal pelo fato da gente ter uma família que procura andar na presença de Deus. E esse testemunho aí é o testemunho primordial para quem é um cristão. A família caminhando da maneira que Deus quer. Com certeza, pastor. O senhor falou agora sobre filhos, né? Vamos entrar nesse parâmetro agora. Você me ajuda, né? Roseli não está aqui, você me ajuda, ela não pôde, mas eu creio que no próximo ela vai estar. Com certeza. Você me ajuda que você é mãe, né? Vai me ajudar. Com certeza. A gente, quando entra nesse pilar, o senhor sempre fala lá nas suas pregações edificantes que quando você não tem um filho ainda, você é um casal. Né? Verdade. E quando você tem um filho, aí sim é constituída a família, né? Que você tem um filho, aí você constitui ali a sua família. Vamos entrar agora nesse assunto, né? Porque a gente fala sobre os princípios bíblicos, né? De honrar os pais, né? Ensinar o caminho, o filho ali. Não é ensinar o caminho, como o senhor fala, é no caminho. No caminho, então, né? Vamos falar agora sobre esse ponto que é muito importante, porque as pessoas, o senhor sempre frisa muito sobre isso, a pessoa quer ensinar o caminho, mas é no caminho que se ensina o filho, né? Essa questão dos filhos, ela tem batido muito nesses últimos dias, porque nós estamos vivendo com uma geração de filhos que não é a mesma geração da gente. A nossa geração, quando filho, nós tivemos uma criação bem diferente da criação de hoje. Eu quero, inclusive, aqui agradecer as pessoas que passaram pela vida da gente, da minha esposa, pela minha vida, porque eu sempre guardei uma coisa como filho, ainda novo, no meu coração, e foi uma educação que os meus pais me deram, que nós deveríamos sempre honrar os mais velhos, que nós deveríamos sempre respeitar os mais velhos. A criação que a minha mãe e o meu pai me deu foi essa. Nunca respondeu um mais velho mesmo que nós estivéssemos com a razão. Sim.
nunca dá resposta ríspida, atravessada, mal educada. A gente está vendo aí como é que alguns adolescentes e jovens estão fazendo com os professores na sala de aula, né? Inclusive eu quero aqui parabenizar os professores, aquelas pessoas que têm essa responsabilidade na área da educação. Eu sou de São Gonçalo, eu estou em São Gonçalo há 30 anos e eu desejo que essa minha fala agora chegue aí, sim, ao prefeito da cidade, aos governantes, aqueles que foram lá na urna, né, que esperaram que nós fôssemos, ou melhor dizendo, na urna, votar neles. Sim. Eu quero fazer um pedido aqui em nome dos profissionais da educação. Melhora o salário deles. Melhora o salário deles. Porque eu não conheço nenhuma área que seja mais importante do que os educadores. Verdade. Tem médico porque tem educadores. Tem engenheiro porque tem educadores. Toda a área profissional teve aquele que estava lá para ensinar. E me perdoe aqui, seja São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, qualquer estado no Brasil, a educação é muito mal remunerada. Eu acho que existem coisas que são feitas que estão deixando, existem áreas, que estão sendo vistas pelo governo que deveria ficar em segundo plano e educação em primeiro. Nós vivemos num país que o governo, ele às vezes deixa muito a desejar, às vezes não, vou ser mais radical, deixa a desejar. Entendeu? Então eu acho que os profissionais da educação, os mestres, isso está dentro da Bíblia, tá? Porque a Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que trabalham no ensino devem receber mais duplicada honra, aqueles que se esmerilham para ensinar. E assim como na igreja nós estamos hoje com falta de mestres, né? Na igreja tem muita coisa que às vezes deixa de lado a questão do ensino, tá? Nós temos muito evangelista, muito pastor, nós temos muito diáconos, nós temos muitos presbíteros, missionários, mas nós temos poucos mestres. Inclusive, né, algumas dessas funções, elas são mais exploradas do que a que deveria ser de primeira mão, que é o ensino. Com certeza. Né? Você pode ver que existem hoje denominações que tiraram a escola bíblica dominical, que é muito importante, eu não tiraram os cultos de ensino, que é chamado, né, de culto de doutrina. Então, a questão da educação, já que eu estou no gancho de falar sobre a educação dos filhos, ela já começa lá fora, né? Já começa dentro de casa. Nós temos o departamento infantil, Ingrid, na nossa igreja. Uma certa vez uma criança subiu, né, na carteira, na mesa, e uma das nossas irmãs que trabalham com as crianças perguntou para essa criança: por que você está subindo na mesa? E a criança disse: porque eu faço em casa e minha mãe deixa, né? Então, quero aqui chamar a atenção porque a questão da educação está em baixa em muitos lugares. Com certeza. Tá? Então, hoje, nós não temos quase mais aquele período de recuperação. Ah, você vai passar pela recuperação. Então, o aluno estudava mais, era mais cobrado para não ter que ficar de recuperação. Né? Hoje não, hoje a coisa está muito fácil, né? Parece que você pode ser sem ter uma estrutura. E a gente vai ter profissionais, vai ter pessoas, né, que não estão bem capacitadas para assumir determinadas coisas. Por quê? Porque existem poucos ensinadores. A Bíblia fala que os filhos devem obedecer os pais. Com certeza. Está bem aqui, ó, os filhos devem obedecer os pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque este é o mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenha longa vida pela terra. Todo filho obediente ao pai e à mãe, você pode me cortar também para falar. Todo filho, se bobear eu vou falando, né? Todo filho, não é verdade, que não honra o pai e a mãe, que não aceita a educação do pai e da mãe, esses filhos, eles vão ter problemas. Eles têm problemas, né? Você pode ver que está havendo já uma inversão de valores. Sim. Que inversão é essa? Os filhos devem crescer, devem avançar para depois
enterrarem os pais. Mas está havendo uma inversão, é os pais que estão enterrando os filhos. Filhos que eles sonharam, filhos que eles projetaram, que tiveram uma visão do que eles poderiam ser, não é verdade? Mas os filhos estão morrendo. Por quê? Porque lá em Romano vai dizer que todo filho que é desobediente a pai e mãe são detratores. Eu fui buscar o que significa ser um filho detrator. É um filho que só causa prejuízo. Muito forte. Entendeu? Meu pai me odiava, minha mãe me amava, mas eu nunca dei resposta atravessada para o meu pai. Minha mãe me dava mais apoio do que o meu pai. Mas meu pai, quando partiu, partiu como meu amigo, e eu cuidando dele. Eu era o filho que ele odiava. E quando eu via meu pai fazendo alguma coisa errada, eu falava, eu vou ser diferente, eu não vou ser igual. Por quê? Porque minha mãe me educava. Meu pai, por um lado, me odiava, minha mãe, por outro lado, me educava. E eu guardava a educação da minha mãe. Então, eu sempre honrei os meus pais, antes de ser um cristão e muito mais depois que me tornei um servo do Senhor. Porque os filhos estão sofrendo. Por quê? Porque sobre o pai e a mãe existe uma promessa que Deus colocou sobre eles em abençoar seus filhos. Eu sinto a presença de Deus aqui. E os filhos precisam entender que os pais são seus abençoadores, não é o pastor da igreja. Não é o pastor. Uma criança, quando chega na classe de escola bíblica dominical, fica numa salinha com as obreiras lá, ela já tem que vir de casa educada, orientada. E tem pais que deixam ela na salinha e tipo assim, toma que o filho é seu. E não é assim. Elas que têm que ensinar como que deve botar a postura no filho. A igreja não tem o dever de fazer o papel na vida das crianças, dos adolescentes na igreja, que o pai e a mãe que tem que fazer. Não é assim que funciona. Não é verdade? E hoje nós estamos vivendo um problema muito grande. Sabe por quê? Porque a gente não pode chamar a atenção de uma criança. Tem que saber chegar, se aproximar, porque hoje existe a justiça que dá margem para uma porção de coisa. Quando meus filhos estavam pequenos dentro da igreja, que um diácono, um pastor, alguém vinha chamar a atenção dos nossos filhos, a gente ainda agradecia. Hoje os pais vêm armados e não chega na classe e pergunta assim, ó, o que houve aí com a ovelhinha, tipo assim, Daniel, Pedrinho, o que houve aí com o Pedrinho, tá tudo bem? O que aconteceu com meu filho? Já vem armado. Isso é na escola. Qualquer local. Né? Isso é em qualquer local. Então as pessoas já vêm armadas, entendeu? E os filhos precisam entender que todo filho que honra os seus pais, ele é bem sucedido. Um ditado antigo, né? Todo bom filho será um bom pai. Toda boa filha será uma boa mãe. Entendeu? Eu quero abrir aqui entre parênteses numa cultura que tem na África, onde a menina é educada para casar. Olha aí, meu Deus do céu. A menina tem uma parte da África, eu me esqueci agora o lugar, que a menina é educada antes de casar, de entrar num lar. Ela é educada. Então, qual é o papel dela dentro da casa dela nessa cultura africana? Ela tem que aprender a cuidar do pai para aprender a cuidar do marido. Então, na cultura, a menina tem que lavar a roupa do pai, passar a roupa do pai, cozinhar para o pai. Tá entendendo? Sim. Tem que tratar o pai bem. Quando o rapaz chega para casar com ela já está pronta. Ela está instruída total. É porque está instruída. Entendeu? Então, a questão da educação é muito importante. E eu estava aqui falando sobre algo aqui dentro dessa questão dos filhos, né, que eles devem honrar. Sim. Né? E os pais cristãos, agora os pais cristãos principalmente, porque eu estou falando mais para uma classe cristã. Sim. Os pais precisam entender que os primeiros discípulos deles não são quando eles assumem o ministério pastoral. Porque na igreja muitos pastores fazem discípulo. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Mas não fizeram discípulos dentro de casa. Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. E o que é um discípulo? É aquele que é ensinado por um mestre e tem as marcas dele. Como no caso, Jesus é o nosso mestre. Então os filhos, os pais precisam passar
que os filhos são discípulos de Jesus. E muitos pais querem tentar levar esse momento que faltou para dentro da casa do Senhor e não tem sucesso. Porque se você não ensina seus filhos a serem discípulos, você vai conseguir ensinar os filhos de pessoas que não convivem com você, pessoas que vão na casa do Senhor, leva 2, 3 horas lá. Você acha que preparar uma pessoa para ser uma criança, para se tornar um filho, se tornar um discípulo de Jesus, não requer tempo? Em 2 horas, 3 horas vai dar para fazer isso com a Bíblia na mão? De jeito nenhum. Então, para você ter uma base para isso, nós precisamos mostrar para os nossos filhos que eles precisam ser discípulos de Jesus. Esse negócio de ser herdeiro, não, meu filho vai ser meu herdeiro. Eu estou deixando uma casa, eu estou deixando um carro, meus filhos são os meus herdeiros, estou deixando herança. Amém, tudo bem. É bom quando os pais partem, têm o dever cumprido de ter deixado alguma coisa para os filhos, isso é muito legal. Mas vem cá, não seria melhor criar esses filhos como sucessores? Sucessores da graça que o pai e a mãe adquiriu? Sucessores de uma vida espiritual que o pai e a mãe adquiriu? Sucessores de um comportamento cristão que o pai e a mãe têm? Esses filhos também vão ser sucessores, como vão ser sucessores em poder honrar aquilo que os pais deixaram com tanto sacrifício para eles depois da morte. Então, os pais precisam ficar atentos. Nós precisamos fazer dos nossos filhos discípulos, né? Precisamos colocar em prática os pilares essenciais de uma família descrito na palavra de Deus para podermos desenvolver um ambiente saudável em nossas casas, transformando em um lar. E não tem ninguém que entende de lar melhor do que Jesus. Nossa. De família melhor do que Jesus. Mas a educação é um pilar que os filhos, a gente deve investir nos nossos filhos. Agora, finalizando, o problema é que o investimento numa criança é muito longo. É verdade. É verdade. Não é verdade? É muito longo. E as pessoas estão com muita pressa. Eles querem o quê? Que os filhos de hoje nasçam como se saísse já de uma forma, já prontinho? Vai dar trabalho. Vai dar trabalho até chegar, por exemplo, do primeiro aninho, vamos botar assim, uns meses antes do primeiro aninho. Daqui a pouco a criança já está entrando na formação do caráter, que vai até os 6 anos e meio, por aí, talvez 7 anos de idade. Se durante esse período os pais não trabalharem o caráter dos seus filhos, depois do 7º ano não adianta mais não. Porque tudo que deveria ter sido feito para moldar o caráter da criança, foi esse período aí. E tem muitos pais que estão cometendo um grande erro. Quando a criança fala um palavrão, quando a criança tem algum comportamento que é inadequado, tem pai que diz assim, mas é criança, no tempo certo vai aprender. Tem alguns que acham até bonitinho os filhos falar palavrão. Eu estava no pátio da igreja e tinha um menino no colo do pai. E não sei o que o pai impediu o garotinho de fazer. Ele foi no rosto do pai, abriu a mão e sentou a mão no rosto do pai. E eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus do céu. Eu tive uma oportunidade, num outro dia, de estar no pátio. Aí veio esse menininho, tá entendendo, me abraçar. Quando ele veio me abraçar, eu abracei ele e falei assim, nós precisamos ter uma conversa. Só que o pai e a mãe dele não viu o que eu tinha visto, ele batendo no rosto do pai. Sim. Aí eu falei pro garotinho assim, o pai e a mãe chegou perto, participou da conversa depois desse incidente que eu vi. Sim. Aí eu falei para ele assim, você gosta do pastor Cláudio? Aí ele falou assim, gosto. Coisa de criança, né? Eu falei assim, você ama Jesus? Jesus? Aí ele, Jesus. Falei assim, então o pastor Cláudio vai te pedir uma coisa. Posso pedir? Ele, pode. Nunca mais você vai bater no rosto do papai, porque Jesus não gosta disso. Você me promete? Ele falou, prometo. Ali abracei a criança e beijei. Ora, se a criança sabe já que não pode bater no rosto do pai, e eu vi o pai recebendo tapa e nada fez, entendeu? Se a criança sabe que não pode bater, ele vai entender se eu falar para não bater. Com certeza. Entendeu? Então é o que a gente encontra dia a dia dentro da igreja, por onde a gente passa.
esse alinhamento que tem que acontecer. O pai precisa educar legal, porque eu estava aqui vendo um versículo aqui da palavra do Senhor, Ingrid, deixa eu passar aqui para os irmãos. Eu separei algo aqui em Provérbios, louvado seja Deus, que é um dos critérios que a Bíblia ela coloca para nós ensinarmos aos nossos filhos. Aqui em Provérbios 29, meu Deus, eu anotei aqui, está aqui. Olha só, quando se fala da educação da criança, né? Os pais precisam educar. E a Bíblia vai dizer assim: a vara e a disciplina são sabedoria. Então a vara e a disciplina. Os pais têm que corrigir os filhos, têm que disciplinar os filhos. Mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar os seus pais. O que é uma criança entregue a si mesmo? É a criança que faz o que quer. É a criança que o pai e a mãe não põem limite na vida dela. Se os pais deixam ela fazer o que quer e não põem limite, esses pais estão criando o que amanhã? Eles estão criando o que amanhã? Estão criando filhos que vão se levantar contra eles. Nós temos filhos aí que matam os pais. Tem vários casos de filhos que mataram os pais. Tem vários casos de filhos que os pais não ensinaram e é muito poucos casos que os pais ensinaram e não deu certo. A maioria deu certo. Mas o pai que não educa, então a educação ela tem que vir. E não pode ter exagero na educação. A criança não pode ser educada de forma exagerada. O que é isso? A Bíblia vai dizer assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Existem pais que não educam e existem pais que são exagerados na educação. E se entra o exagero, vem alguém, pode dar uma parte, né, a um conselho, tá entendendo, de proteção à criança, e esse pai ter problema. E por sua vez, se o pai não dá a educação, deixa à vontade, ele pode se tornar uma pessoa que vai viver aí às margens da sociedade e vai receber exatamente o ponto negativo da sociedade para a vida futura daquela criança. Então, existem dois tipos de disciplina na criação dos filhos. Primeiro, a formativa e a corretiva. Existem pais que estão formando, mas não estão corrigindo. Existem pais que estão corrigindo, mas não estão formando. É diferente, tá? Primeiro, formação e depois correção. Ou seja, primeiro ensina os filhos e depois corrige. Tem pai que quer corrigir, mas não educa. Tem pai que educa, tá entendendo? Mas quando a criança faz, também não tá ali para corrigir. Sim. Tem que vigiar. Então, esses dois pilares, a correção e a educação, precisa caminhar junto na vida da criança, né? É porque é muita coisa. Uhum. Mas ainda dentro dessa fala, Deuteronômio vai dizer: não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a ela. Tá entendendo? Não farás semelhança alguma do que há no céu ou na terra, e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe com mandamentos de promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. São 5. E mais 5. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás e nem caluniarás o teu próximo. São 5. Interessante que aqui aparece 9 nãos. Nos 10, no decálogo, nos 10 mandamentos, aparece 9 nãos. Tá entendendo? O único mandamento aqui que não aparece a palavra não é na questão do filho honrar os pais. Você já observou que é um erro muito grande dos pais querem criar os seus filhos só com não? Com não tem um posicionamento, com sim tem outro. Sim. Existem aqueles pais que criam os filhos cheios de vontade. É sim, 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 sim. E existe aqueles que só criam com não. Não dá, né, um espaço para a criança. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que o não na hora certa vai ter um peso. Eu acho que o sim na hora certa, ele vai ter um peso. Aqui aparece 9 exigências de Deus, ok? Certo. Então eu creio que se os pais manterem o equilíbrio, né, no deixar e no segurar, tá entendendo? No puxar e no liberar, eu acho que se houver um equilíbrio, eu acho que nós vamos ter filhos mais saudáveis para a glória de Deus. Amém, pastor. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso. Duas perguntas para poder finalizar, né? Vamos lá. Entrelaçado a tudo isso, a família, filhos, esposa, marido, como que é ser inserido no ministério? E o ministério, no caso do senhor, pastoral. Como é que deixar, não deixar a família de lado, mas entender que você precisa seguir com o ministério pastoral e eles precisam ali te ajudar a seguir esse ministério? Eu acho que é mais do que uma parceria. Esse momento eu acho que é mais do que uma parceria, porque é aquele negócio, né? Nós estamos falando de pilares. Se eu fizer o meu papel como servo de Deus na minha família e no ministério da igreja, tá? E se a minha esposa também fizer o papel dela e os meus filhos fizerem o papel deles, vai dar o equilíbrio certo. É claro, deixa eu aqui falar uma coisa aqui. A minha família é muito importante. Minha família é muito importante, mas não mais importante do que a vontade de Deus. Nós, na minha casa, entendemos assim. Então, nós vamos ter passeio, nós vamos ter atividade, nós vamos ter eventos, eu e a minha família, mas nada que sufoque o plano de Deus na vida da gente. Sobre isso. Dá para conciliar a família com a igreja. Esse negócio de pastor dizer que está morrendo, né, que a família, o pastor está morrendo de trabalhar na obra de Deus, a família está ficando para trás, é porque não está tendo equilíbrio. Esse negócio também das pessoas reclamar da ausência do pastor, que só vive viajando, passeando e curtindo, também não é por aí. Então tem um momento que a gente se dedica a Deus, tem um momento que a gente tem que separar para a família, e nós nunca tivemos problema com isso. Agora, eu e a Roseli colocamos Deus em primeiro plano. Se nós tivermos que fazer alguma coisa para nós e for mais essencial fazer o que é para Deus, a gente entende que é mais essencial, a primazia para Deus. E, na verdade, Deus sempre dá um tempo para a gente. Agora, tudo isso só foi permitido ser construído porque nós entendemos que a igreja começou em casa. Quando a igreja começa em casa, eu creio que é uma porta aberta para lá no templo, reunido com os irmãos, a gente conseguir formalizar e nos posicionar de forma que as pessoas não fiquem achando que a obra de Deus acaba com a família. Isso é conversa. Isso é conversa fiada. A obra de Deus não acaba com a família e nem a família bem posicionada acaba com a obra de Deus. É só manter equilíbrio, obedecendo a Bíblia, priorizando Jesus em primeiro lugar, a família em segundo. Simples assim. Muito bom. A gente sabe, né, que o senhor um investimento, né, 30 anos aí para a obra de Deus, e o senhor teve uma grande conquista que era um sonho do senhor, ir para os Estados Unidos. Foi. Conta um pouco dessa experiência, como é que foi? Conta pra gente. Tivemos lá, para a glória do Senhor, Deus usou uma pessoa que nos abençoou muito. Quero mandar um abraço aqui, eu creio que ele vai ver a gente falando, Claudiano, na cidade de Boston, né, nos Estados Unidos, ali em Massachusetts, né, num lugar chamado Framingham. Nós estivemos ali, ficamos ali 20 dias, eu e minha esposa na casa desse casal abençoado. Quero mandar um abraço para Larice também, um beijo para Cauã, Kaique, né, e também o Azaf, o pequenininho da família, e desejo que cada dia mais Deus abençoe essa família, que foi o canal para a gente ir. Nós passamos, né? Passamos em Miami, paramos no centro de Nova York, e é interessante que quando a maior experiência que a gente viveu em ir para a América não é aquela coisa que as pessoas falam sobre o dólar, carro, Sim. Vida boa. Isso não mexeu com a gente. O que mais mexeu com a gente foi a necessidade que há de pessoas que preguem um evangelho assim, não de autoajuda, né? Não coachiano, mas um evangelho assim forte, né? E foi muito legal porque nós pregamos, ficamos nessa casa, pregamos em 2 igrejas, visitamos uma também, né? E foi uma bênção muito grande. Mas a nossa maior experiência foi que quando eu e Roseni saímos daqui, do Brasil, a gente foi levantando altares. Chegamos em Miami, levantamos altar.
Chegamos em Nova York, levantamos altar. Sabe o que é você na Broadway, é isso? Sabe o que é você na Broadway? Aquela montoeira de gente, telão assim espalhado, aquela coisa toda. E você de mão dada ali com Clarice, com Roseni, Claudiano e também com Larice, né? A gente de mão dada ali orando, entendeu? E clamando a Deus e levantando o altar em pleno centro de Nova York, com pessoas de tudo que é nação, passando por ali, é preto, é branco, é amarelo, e a gente clamando o Senhor, né? Quero até deixar aqui algo para vocês. Onde passar, levante altares, deixe o altar levantado lá. E eu e a Roseni levantamos com os irmãos altar. É um lugar que me chamou a atenção porque a droga é muito liberada, tá? A gente está assim parado no centro de Nova York, o camarada passa com cigarro soltando mesmo. Agora, é um lugar de muita ordem, eu não vi bagunça, eu não vi tumulto no trânsito. Dirigir lá não é fácil porque o país é muito educado. Sim. No trânsito. Quer aprender a dirigir? É Estados Unidos, tem que ter respeito, eu gostei muito de lá. Então foram experiências que nós vivemos. E quero mandar um abraço também para Vanessa e Cláudio, pastores que estão na Flórida. Sim. E estão marcando para a gente voltar nos Estados Unidos e a Orlando, né? Olha, porque a gente dessa vez nós fomos para ficar e fizemos a obra. Agora nós queremos dar um passeio, eu e minha pretinha. E merece, né? Mais uma vez lá, e se Deus permitir, retornaremos. Em nome de Jesus. Mas foi uma experiência muito boa que eu trouxe para cá e muita coisa eu poderia falar sobre a América para a edificação da gente. Eu agradeço a Deus por esse presente que Ele deu a mim e a minha esposa. Nossa primeira viagem internacional, passaporte feito sem nenhum problema. Graças a Deus. Foi aceito normalmente, foi muito legal. Foi muito bacana, boa experiência, né? Boa. A gente ficou aqui na expectativa, esperando próximos stories, cada notícia lá. Foi muito bom. A igreja vibrou juntamente com o Senhor, com essa vitória. Eu amo a Transformando Vidas. Eu sei que existem igrejas, né, melhores do que a Transformando Vidas. Não. Mas eu não abro mão da Transformando Vidas. Um beijo para vocês, ovelha. Sou aquele pastor chatão, mas eu torço por vocês e meu joelho e da minha esposa não para de orar pela vida de vocês. Um beijo a vocês e o carinho que vocês têm tido conosco nesses 26 anos de comunidade evangélica Transformando Vidas. Um beijo a todos vocês e a quem nos assiste. E chegamos agora no final. Agora vamos pedir para o pastor Cláudio deixar uma última mensagem dentro desse tema que foi muito edificante, foi muito especial estar aqui, pastor, trazer o Senhor aqui para esse primeiro marco, né? Voltando aí com o podcast, e vai ser uma benção. A gente vai fazer outros com os temas muito edificantes. Vai ser uma benção. E vocês não podem perder. E eu queria agora que o pastor deixasse uma mensagem para poder a gente finalizar. A mensagem que eu quero deixar para você que está nos assistindo é a seguinte: Jesus ainda opera milagre. Jesus ainda opera milagre em qualquer área, mas falando-se de família, né, você que está sofrendo, que está passando algum tipo de crise na área familiar, conjugal, busque ajuda. Busque ajuda. Gente, hoje nós temos pessoas na área da família que estão dando tudo de Deus para resgatar o casamento, a família. E olha, a família cristã, segundo a Bíblia, é o maior modelo de família existente na história da humanidade. Não existe outro modelo. Esse modelo, macho e fêmea, está escrito lá em Gênesis. E formou o Senhor macho e fêmea e os abençoou. A família que Deus abençoa é aquela que Ele formou com as suas próprias mãos. Então fica aí para você, lute pela sua família, não desista, porque Ele ainda opera milagre na família para a glória de Deus. Deus te abençoe. Amém, irmãos. E essa foi o primeiro episódio do Transformado Cast. Vemos vocês na próxima.